sobre o assunto radioatividade, ok? Então, a radioatividade, pessoal, é um assunto que estará diretamente envolvendo o núcleo atômico. E esse núcleo atômico, que contém basicamente prótons e nêutrons, esse núcleo estará sofrendo modificações espontâneas devido a uma instabilidade causada pelo grande número, ou seja, pela grande presença de partículas que são os prótons e os nêutrons. Então, esses átomos sofrerão modificações para se tornarem mais estáveis, certo? E aí, o princípio básico da radioatividade, ele começa com Henri Becquerel, que é um cientista, que foi, na verdade, um cientista que em 1896 estudou o sulfato duplo de potássio e uranila. Esse elemento urânio que se encontra aqui como um cátion, que é encontrado, pessoal, na forma mineral por meio de uma rocha que contém esse formato, essa coloração. Não o formato, mas essa coloração devido ao urânio. Esse elemento urânio, ele foi investigado por Becquerel e devido ao fato dele manchar, ou seja, a gente vai chamar isso de causar um efeito revelador em filmes fotográficos, que hoje em dia já não se faz mais muito uso, devido às imagens serem feitas por câmeras digitais, né? Então, antes da câmera digital, havia uma técnica para tirar fotografias que era por meio de filmes. E esses filmes, ao receber a radiação da luz, tá? A luz provocava a queima desses filmes que a gente chamava de revelação. E aí, o Becquerel percebeu que o urânio ele era capaz de emitir algum tipo de radiação que revelava, ou seja, que fazia aparecer imagens desse filme fotográfico. Então, como o Becquerel percebeu isso, ele foi investigar qual seria o elemento responsável e ele associou que a radiação vinda da da, do minério sulfato duplo de potássio e uranila seria justamente proveniente do urânio. Então, com essa associação de emissão de radiações provocadas espontaneamente pelo urânio, esses raios foram chamados de raios de Becquerel, porque nessa época eles nem podiam mais chamar de raio-x, que o raio-x já havia sido descoberto anteriormente. Então, com os raios de Becquerel, houve um, como eu posso dizer, curiosidade por outros cientistas que começaram a se também estudar depois de terem se aproximado de Becquerel, aqui que eu posso dizer que foi o casal, né, formado por Marie e Pierre Curie. O nome Curie veio do Pierre, que era um professor de uma universidade na França. Então, o Pierre se aproximou. Deixa eu ver aqui. Está muito fraca. Apareceu uma mensagem aqui, tá? Alguma relação, eu acho que está alguma relação à internet. Quer ver? Eu vou botar aqui nas mensagens, tá? É a Isabelle, professor. A Vou internet gravar a dela aula, tá não se ruim. preocupe. Tá? A internet, né? Da Isabelle. Então, obrigado, mas se parar, vai ficar gravada a aula, tá? Em 1898, o casal Courrier, tá? Começou a também se interessar pela radioatividade e eles descobriram um elemento que era 400 vezes mais radioativo que o urânio descoberto por Becquerel. Esse elemento foi denominado de polônio, justamente em homenagem a Marie
por ela ter nascido na Polônia, ok? E com os estudos que eles realizaram também por algum tempo, arduamente, eles descobriram outro elemento que era 2.000 vezes mais radioativo que o urânio, chamado depois de rádio. Devido a esses estudos feitos pelo casal Curie, eles receberam o Prêmio Nobel em 1903 devido aos estudos que foram feitos e as descobertas feitas a respeito da radioatividade. E a Marie recebeu um outro Prêmio Nobel em 1911 devido à descoberta do rádio. Ok, pessoal? Então, aí nós temos o fenômeno da radioatividade sendo construído, né, sendo desenvolvido, e a partir das informações dadas pelo casal Curie, outros cientistas também vieram a se interessar pelo fenômeno da radioatividade. Entre eles, nós temos o Ernest Rutherford. Rutherford, em 1899, fez um experimento onde ele colocou o elemento polônio, já descoberto pelo casal Curie, dentro de uma caixa de chumbo. Essa caixa continha um orifício, tá? Esse orifício ele serve justamente para que haja a passagem da radioatividade causada, que é proveniente do elemento, né? Do elemento aí, o elemento polônio que foi colocado dentro da caixa, certo? E aí, com essa radioatividade que sai de dentro da caixa, deixa eu ver se eu consigo passar o vídeo aqui. Com a radioatividade que sai de dentro da caixa, é, essa radioatividade que sai de dentro da caixa, ele fez passar também, pessoal, por dentro de. É aqui. Deixa eu ver aqui. Tá? Ele fez passar também por dentro de um campo conhecido como campo elétrico ou também campo magnético. E aí, pessoal, olha o que aconteceu com a radiação que saía do elemento polônio. Veja bem, eu estou esperando aqui o vídeo carregar para você ver. Então tá aí, olha a radiação saindo do elemento polônio, tá? Esses raios, ao passarem por uma fenda em sequência passar também por um campo mesmo elétrons de dentro do núcleo. Essa saída de prótons, nêutrons, elétrons e, enfim, de dentro do núcleo é algo que pode fazer com que esse núcleo instável se transforme num núcleo estável. A radioatividade começa a ser entendida quando Henri Becquerel faz estudo de uma substância chamada de sulfato duplo de potássio e uranila. Essa substância, que tem essa característica de ter uma coloração meio amarelada, tem um poder incrível de emitir algumas radiações e revelar o filme fotográfico. O filme fotográfico que era muito utilizado anteriormente por por quem tinha as câmeras fotográficas, né? A gente tinha no passado, um pouco já distante, esse material que eram os filmes fotográficos que revelavam imagens por meio da presença de luz. Então, Henri Becquerel conseguiu perceber que essa luz que saía desse material era uma luz que vinha de um elemento chamado de urânio. Aqui nesse material tem o elemento U, tá? O elemento urânio de número atômico 92. Então, devido a essa característica, um casal conhecido como um casal Curie, tá? Que é justamente o casal de uma brilhante cientista, né? Da Marie Curie e do Pierre Curie, que também era muito brilhante.
Em 1998, esse casal fez estudos com outros elementos, outros materiais radioativos e descobriu o elemento polônio, que era 400 vezes, pessoal, mais radioativo que o urânio. E também, com o seu insistente estudo, descobriram outro elemento radioativo que é 2.000 vezes mais potente que o urânio, que é o rádio. E aí, com essas descobertas, veio também um outro cientista conhecido como Ernest Rutherford, que em 1899 fez estudos fazendo com que o elemento polônio, dentro de uma caixa de chumbo, fizesse a passagem dessa radiação que saía do polônio por um campo elétrico. Esse campo elétrico contém aqui, ó, uma placa negativa e também contém uma outra placa, que é a placa positiva. E aí, quando esse raio proveniente do polônio passou pelo campo, ele sofreu desvio. Um desvio muito pequeno para o lado negativo, que foi chamado de radiação alfa, um desvio maior para o lado positivo, chamado de radiação beta, e outro cientista conhecido como Paul Villard descobriu que também havia a radiação que não sofre desvio, que foi chamada de radiação gama. Observe bem aqui o processo todo. Quando as três radiações, tá? Quando as três radiações alfa, beta e gama são descobertas devido ao seu estudo feito pela combinação, né? Vários cientistas daí que fizeram esses estudos participaram e conseguiram detectar as três formas de radiação: a alfa, a beta e também a radiação gama. Observe bem. Então, nós temos aqui que quando o elemento radioativo descoberto pelo casal Curie, esse elemento radioativo foi colocado dentro de uma caixa de chumbo, esse material ele emite raios. Esses raios foram iluminando uma chapa também fotográfica que ela mostra pontos luminosos à medida que a radiação ela se encontra. E aí, olha só, pessoal, quando a radiação passa pelo campo elétrico formado por uma placa positiva e uma placa negativa, ocorre o desvio, ou seja, o desmembramento da radiação, onde se forma a radiação beta, a radiação alfa e a radiação gama. A radiação beta desviou para o lado positivo, a radiação alfa desviou para o lado negativo. Só que a radiação beta desvia muito e a radiação alfa desvia pouco, enquanto que a radiação gama nem sequer sofre desvio. E aí, para saber a característica de cada uma dessas três, nós vamos analisar separadamente, em que a radiação representada, chamada de alfa, também pode ser chamada de hélio, porque ela tem o mesmo núcleo do elemento hélio. Essa radiação, pessoal, ao sair de um átomo, ela irá se transformar em outro átomo. Veja, observe bem aqui o processo, ó, onde o elemento rádio emite uma radiação alfa e se transforma no elemento radônio. Essa radiação, ela sofre desvio para o lado negativo da placa, certo? Por isso, você vai dizer que a radiação alfa, ela é formada por duas partículas positivas e outras duas partículas que não terão carga, tá? Ou seja, são dois prótons e dois nêutrons, certo?
Essa radiação ela foi verificada por Rutherford e tem uma velocidade muito baixa em relação à velocidade da luz, que varia de 5 a 10%. Ou seja, ela varia de 3.000 a 30.000 quilômetros por segundo, ok? E aí, podemos dizer também que ela tem um poder de penetração muito pequeno. Uma folha de papel ou uma camisa te protege da radiação alfa, que não permitirá que ocorra a passagem e a colisão com a pele, causando queimaduras na sua pele. Mas essa radiação tem um alto poder de ionização. Então, você vai chamar essa radiação de radiação alfa, com esse símbolo alfa aqui, com o número 2 embaixo. Esse número 2 indica que nós temos aqui, ó, 2 prótons, e número 4 em cima, indicando que além dos 2 prótons, também tem 2 nêutrons, tá, pessoal? Então, a radiação alfa carrega 2 prótons e 2 nêutrons, certo? Até aí está tudo bem? Vocês estão conseguindo verificar essa característica da radiação alfa? Até aí, pessoal, está indo tudo bem? Deu algum Sim, probleminha aí na professor. conexão? Nenhum problema de Não, até conexão? agora não. Ok, que bom. Além da radiação alfa, foi verificado também a radiação beta. Essa radiação, ela tem esse símbolo beta, com a carga -1 embaixo e não vai ter massa. A massa da radiação beta é desprezível. Essa radiação se desviou para o lado positivo. Ela é semelhante a um elétron. A velocidade varia de 90 a 95% da velocidade da luz, ou seja, começa aqui, ó, com 70.000 quilômetros por segundo e se aproxima de 300.000 quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz. Ela já tem uma penetração de 50 a 100 vezes maior do que a radiação alfa, ou seja, a camisa, pessoal, se houver uma fonte, se você estiver próximo a uma fonte de radiação beta, você não consegue se proteger com uma camisa para que a radiação não te queime, porque elas causam queimadura também. E aí você tem que se proteger com já uma folha de chumbo de 1 milímetro ou 1 centímetro de uma folha de 1 centímetro de alumínio. O poder de ionização dela é menor do que o alfa, tá? Ou seja, ela não vai transformar os elementos químicos em cátion e ânion, em quantidades semelhantes à alfa. O alfa é mais poderoso. Considera-se também que nessa transformação de uma radiação beta, aí você vai perguntar, professor, como é que uma partícula beta, que é semelhante a um elétron, olha aqui, pessoal, é como se fosse um elétron saindo de dentro do núcleo. Como acontece essa parada aí, professor? O elétron saindo de dentro do núcleo? Isso vai acontecer quando um nêutron, olha lá, o nêutron que está aqui dentro do núcleo, ele se transforma no próton. O nêutron se transforma no próton. E aí formará também a radiação beta. Ocorre também a formação de radiação gama, além de formar uma partícula bem menor chamada de neutrino. O neutrino é uma partícula que não tem carga também, tá, pessoal? Não tem massa, tá? Quer dizer, não tem carga, mas ela vai ter uma massa muito pequena, ok? A massa do neutrino é muito pequena. O neutrino é parecido com o nêutron, só que do tamanho de um elétron, é muito pequeno, tá? E aí você tem essas características para a radiação beta. Agora, quando você vai analisar a radiação gama, essa radiação ela é muito peculiar, muito característica, e você nem pode chamar essa radiação de partícula, tá? Ela não é uma partícula, você pode apenas chamar de radiação, porque ela é uma onda eletromagnética. Não vai apresentar
nem sequer a carga e também não apresentará a massa. Olha como você representa aqui, ó, o símbolo gama. É parecido com um Y, mas não é um Y, parecido. É um gama que tem massa zero e também tem carga zero. Essa radiação ela é semelhante às ondas eletromagnéticas. É um tipo de onda eletromagnética que é semelhante a um raio-x, só que ela é mais potente que o raio-x. Só que tem um detalhe: o raio-x é uma radiação que não vem de elementos radioativos, mas a radiação gama ela sai da formação de um átomo radioativo. Essa é a diferença que você tem que pensar. O raio-x ele não vem de radioatividade, a radiação gama ela vem de radioatividade. Então, isso acontece quando você vai ter, né, a colisão, pessoal, da radiação beta. A radiação beta vai se colidir com algumas que a gente vai chamar de anteparos duros, ou seja, com núcleos, para formar a radiação gama. Essas três radiações, pessoal, elas vão ser consideradas como muitíssimo importante, tá? E elas vão ter as seguintes características, olha, fazendo um resumão aqui. A radiação alfa tem 2 prótons e tem 2 nêutrons, você vai colocar aqui, ó, alfa 2 e 4, certo? Essa radiação, ela tem uma capacidade de ionização alta, você pode ver o símbolo aqui da radioatividade, só que a capacidade de penetração dela é baixa, olha, uma folha de papel, uma camisa te protege da radiação alfa, tá, pessoal? Ela é encontrada, pessoal, em alguns materiais, ó. Muitos detectores de fumaça contêm o elemento conhecido como americium 241, que libera radiação alfa e ajuda a detectar fumaça. Elementos emissores de radiação alfa também foram usados para alimentar alguns marcapassos cardíacos e algumas sondas espaciais. A radiação beta, que é -1 e 0, essa radiação ela já é considerada semelhante a um elétron de alta energia, com uma capacidade de ionização menor. Veja bem, a ionização é menor e a penetração já é maior do que a penetração de alfa. Veja bem, aqui no alfa, ó, a penetração de alfa é baixa e a penetração de beta já é maior, certo? Veja bem, ó, atravessa a folha de papel, mas não atravessa uma folha de alumínio ou de chumbo, certo? Enquanto que a radiação gama, que é 0 e 0, olha só, 0 e 0, essa radiação, ela já é uma radiação de alta energia, com uma ionização não tão alta, menor do que beta e menor do que alfa, mas uma penetração muito alta. Olha só, atravessa o papel, atravessa também o alumínio e somente as folhas de chumbo, pessoal, chumbo que já vai ser capaz, ó, de reter, ou concreto, né? Então, você tem algumas características aqui que eu não vou levantar agora. Esse material ficou disponível para vocês estudarem. Eu espero que vocês possam depois fazer uma rápida revisão e pegar essas características especiais de cada uma delas, tá? Então, continuando aqui o resumo, você vai perceber o seguinte, ó. O resumo ele começa aqui: alfa 4,2, beta -1 e 0 e gama 0,0. A radiação alfa você pode chamar de partícula alfa, a radiação beta você pode chamar de partícula beta, mas a radiação gama não é partícula. A radiação gama é apenas ondas eletromagnéticas, tá? A radiação alfa tem carga 2, a radiação beta tem carga -1 e a radiação gama não tem carga.
A massa de alfa é 4, a massa de beta, pessoal, é desprezível e a radiação gama não tem massa. A velocidade de alfa é baixa, a velocidade de beta é maior, chega quase à velocidade da luz, e a velocidade de gama é a velocidade da luz, ok? E aí você vai ter aqui o resumão, olha só o resumão, pessoal. Alfa tem uma penetração baixa, uma folha de papel te protege de alfa. Beta já tem uma penetração um pouco maior, né? Ela já atravessa aqui o papel, só que não vai atravessar o quê? Não atravessa o alumínio, né? Veja bem aí, ó. Tá? O papel, sim, mas o alumínio não, né? Ou concreto, ou também chumbo. Agora, olha a radiação do raio-x aqui, ó. Olha o raio-x, pessoal. Ele atravessa, o raio-x atravessa o papel, atravessa o alumínio, atravessa o corpo de uma pessoa, mas não atravessa o aço, tá? Veja bem, o raio-x não atravessa o aço. A radiação gama já vai atravessar aqui, ó, o papel, o alumínio, o corpo. Dependendo da chapa de aço, ela vai, se a chapa de aço for fina, atravessa o aço, atravessa o chumbo, e tem que ser uma chapa longa de concreto, quer dizer, uma chapa grossa, tá? Para atravessar, para não atravessar o aço, tem que ser uma chapa grossa de aço, uma chapa grossa de chumbo ou uma parede grossa de concreto para poder conter o raio gama. O que você tem também que analisar é que uma outra partícula chamada de nêutron, que você vai ver, né, que você já conhece, que existe nêutron dentro do núcleo atômico, você tem que analisar que o nêutron, pessoal, é uma partícula que não tem carga, vai ter apenas a massa. Isso vai dar uma característica para essa partícula dela atravessar o papel, atravessa o alumínio, atravessa o corpo, o aço e o concreto, quando não tem uma espessura muito grande também, tá, pessoal? Ou seja, esse material, essa partícula que é formada aqui pelo nêutron, tem esse alto poder de penetração. Olha só o que você vai ter aqui, ó, o comparativo. Ó. O alfa, retido pelo papel, a beta, retida pelo alumínio, radiação gama vai ser retida por paredes grossas de chumbo, concreto e aço, enquanto que o nêutron vai ser retido aqui pelo concreto de alta espessura, né? Ok, pessoal? E aí, olha só aqui, olha a visualização com o vídeo. Olha o vídeo aqui, mostrando isso. Olha o vídeo aí. Tá vendo? Olha a partícula alfa aqui, a velocidade dela é muito baixa. A partícula beta já tem uma velocidade maior. E olha a radiação gama aí, pessoal. Olha a radiação gama. Ó. Atravessa o papel, atravessa a folha de alumínio, a radiação gama. Aí, ó, o concreto, dependendo da grossura, que é a chamada espessura do material, a radiação gama pode até atravessar, tá? Ou seja, tem que ser uma parede de concreto bem consolidada, uma parede grossa de concreto, tá? Ok? Então, nós temos Ok, essas três professor. características. Essas três características das radiações alfa, beta e gama, tá? Olha só, pessoal. Veja bem aqui, ó. A radiação gama tá. Não sei se vocês enxergam aqui no lado esquerdo em cima. Olha só. A onda da radiação gama. Olha, ela é muito pequena. Se ela é uma onda pequena, ela tem muito energia, né? Tem um conteúdo de energia alto. Se a radiação gama tem uma alta energia, ela tem um alto poder de penetração, tá? Então veja que ela é mais potente, ó, a radiação gama é mais potente do que o raio-x, bem aqui, ó. Certo, pessoal? E aí você tem que pensar o seguinte, olha só, pensa bem, ó. Nós temos aqui a região do visível, que a gente chama, isso aqui é chamado de região do visível, tá? Essas cores aqui, ó, a região do visível, que é onde a gente pode enxergar.
Antes, essa região do visível, ela é delimitada por uma região que nós chamamos de infravermelho. Ó. O que está antes do vermelho aqui é chamado de infravermelho. O que está depois do violeta aqui, ó, esse pedaço aqui que é depois do violeta, você pode ver a coloração violeta aqui, é chamado de ultravioleta, né? Então, você tem a região de UV e região de IV. A região do UV é a região que tem mais energia. Tanto é, pessoal, que a gente precisa lembrar que temos que evitar o contato com os raios solares, porque os raios solares ele emite radiação ultravioleta, que são radiações que podem causar modificações celulares e levar a pessoa a ter câncer de pele, cancerígeno, tá? Esses materiais radioativos, pessoal, eles são também capazes de causar lesões no organismo, causar queimaduras, tá? Como acontece com a radiação alfa e beta, né? A radiação alfa causa queimadura na pele e a radiação beta, ela já penetra a pele e já causa queimaduras mais internas. Enquanto que a radiação gama já causa alteração celular. Essas alterações celulares são capazes de danificar uma célula e causar a formação de câncer. Né? Nós temos alguns acidentes que acontecem no mundo com material radioativo, que são os reatores nucleares, né? Quando eles explodem, eles liberam material radioativo. Entre eles, liberam o iodo radioativo, certo? E alguns lugares, assim como já aconteceu, o último acontecimento mais recente entre todos foi no Japão. E eles utilizam comprimidos de iodo, porque quando você toma um comprimido de iodo, o material radioativo causado, que é proveniente do iodo, você não será mais capaz de absorver no organismo, porque você já vai estar com a quantidade de iodo saturada. E aí, para não ter efeito da radiação causado pelo iodo, se toma comprimidos de iodo. É claro que você vai tomar o comprimido de iodo quando se sabe que existe uma contaminação por iodo. Você não vai ficar tomando comprimido de iodo sem necessidade, só se houver um vazamento de material de iodo. E aí, pessoal, você precisa saber sobre as duas leis as duas principais leis da radioatividade, ó, que é a lei de Sud e a segunda lei, que é a lei de Sud-Fagans. Veja bem, ó, na lei de Sud, o que é que nós temos aqui? Que quando o material radioativo, ó, radioativo, aqui nós temos o rádio, emite uma radiação alfa, e eu já comentei com vocês que a radiação alfa é semelhante ao hélio, ocorrerá a alteração para um novo elemento. Veja bem que aqui apareceu um novo elemento, que é o elemento radônio. Esse elemento radônio que se forma, ele vai ter a massa reduzida em 4 unidades. Pode ver aqui, ó, a massa era 226. Então, você precisa diminuir o 226 de 4 unidades. Então, você vai diminuir, ó, 226 menos 4 vai dar 222, que é o elemento radônio. E a carga, que é o número atômico, vai diminuir apenas de 2 unidades. Aqui nós tínhamos 88 e essa carga vai reduzir a 88 menos 2 é 86. Então, você precisa lembrar da regra, ó. Toda vez, pela lei de Sud, toda vez que um elemento emite uma radiação alfa, tá aqui, ó, radiação alfa, como é que eu sei que ele está emitindo? É porque a partícula está saindo do núcleo, ok? Toda vez que a partícula alfa está saindo de um núcleo, e ela se encontra aqui, ó, após a seta, tá vendo aqui, ó, a radiação está após a seta,
Isso você vai entender como se houvesse, como esteja ocorrendo, como está ocorrendo, uma emissão alfa, tá? Que a gente vai chamar de decaimento. E aí você vai precisar fazer o quê? A massa você diminui, pessoal, é só diminuir 4 unidades. 232 menos 4 dá 228. E o número atômico você diminui de 2 unidades. 90 menos 2, 88. Uma coisa muito importante, que é um fator muito importante, pessoal, é que a massa que nós temos aqui, ó, olha para cá para a seta. A seta está bem aqui. A massa que tem antes da seta permanece igual, 232 aqui no reagente. O produto vai ter 228 mais 4. 228 mais 4 é 232. Então, você veja, você pode observar, na verdade, que 232 que estava antes é a mesma quantidade que vai ter depois de 232, quando nós somamos aqui a quantidade das partículas e com o átomo de, nesse caso aqui é o rádio, né? Ok? Isso você vai também fazer para o número atômico. Ó. 90 era o número atômico antes, que vai ser igual, ó, igual a 88 aqui, que é o número atômico, mais 2, que vai dar 90. Então, não vai alterar a massa e não vai alterar a carga. E aí você também vai ter a segunda lei, que é a lei da radiação beta, que diz que quando um elemento químico, aqui, ó, 90, ó, o elemento químico 90, emite uma radiação beta, você vai apenas aumentar o número atômico em uma unidade, que aqui deu 91, certo? Mas eu acabei de falar para vocês que não pode mudar de 90 para 91, não pode. Então, aqui você vai colocar na beta, ó, menos 1, que vai dar quanto? 91 menos 1 vai dar 90. Então, todas as vezes que uma partícula emite uma radiação beta, você aumenta o número atômico em uma unidade. E a massa, você não vai fazer nenhuma alteração na massa, tá, pessoal? Você não altera a massa. A massa, ela permanece a mesma. 231, 231. Ok? Pode ver. Mas por que isso acontece, professor? É porque o núcleo, dentro dele, um nêutron. Veja bem aqui, nós temos, ó, um próton e 2 nêutrons. Quando acontece a saída da radiação beta, da partícula beta, ocorre a mudança de um próton de um nêutron. O nêutron aqui, ó, se transforma em próton. E aí você vai ter o aumento, veja bem, ó, de 1 aumenta para 2, porque olha só, tinha um próton antes, aqui tinha um próton, agora tem 2 prótons. Por que mesmo? Porque um nêutron se transformou em um próton, e aí você tem que a massa não muda e o número atômico aumenta em uma unidade. Eu quero até agradecer aí ao Will, né? Que ele disse assim, eu entendi. Realmente, eu não estou interagindo muito nessa aula, porque o conteúdo é muito grande, tá, pessoal? Então, não dá para interagir muito, a gente ainda teve os atrasos, tá? Então, mas se você tiver dúvida, você pode me perguntar aqui, tá, pessoal? E aí é importante você saber que quando quando um átomo faz uma radiação gama, não ocorre mudança na massa e nem o número atômico, tá? E aí vamos ver aqui, olha lá, pessoal, uma questão rapidíssima aí para a gente fazer. Só essa, tá? Antes do intervalo. Sobre a radiação, é correto afirmar, assim como o raio-x, né, o raio-x, as radiações gamas são radiações eletromagnéticas, a diferença é que a radiação gama é maior. A radiação gama tem mais energia do que a radiação
do raio-x. Vocês lembram disso, pessoal? Eu falei ainda agora sobre isso. A radiação gama, ela tem mais energia do que o raio-x, tá? Hein? A energia de Sim, gama professor. é maior? É É. maior, sim. Então, essa Correto, afirmação é tá, pessoal? verdadeira. É isso mesmo. É isso mesmo. Vamos passar para a próxima aqui, então. O avanço científico e tecnológico da física nuclear permitiu conhecer os maiores detalhes do decaimento radioativo dos núcleos atômicos instáveis, desenvolvendo-se algumas aplicações para a radiação de grande penetração no corpo humano, utilizada, por exemplo, no tratamento do câncer. A aplicação citada no texto refere-se a qual radiação? Veja bem, ele está falando que é uma radiação da física nuclear, ou seja, é algo radioativo que sai, ó, radioativo de núcleos atômicos. E ela tem uma grande penetração. Foi falado para vocês que quando você tem a penetração, ou seja, que a partícula consegue passar pelos materiais, a penetração de alfa é a menor do que a penetração de beta, que é menor do que a penetração de raio-x, que é menor do que a penetração de gama. Aí nós temos aqui, qual é a partícula que é de maior penetração aqui, pessoal? É a radiação ultravioleta? É a radiação beta? É alfa? É ultravioleta? Raio-x ou gama? Quem é que a gente marcaria aqui que está falando que é de grande penetração? Letra É a C. letra C. C, Por que eu não de posso casa. marcar? Por que eu não posso marcar o raio-x ou o ultravioleta? Por que não? Porque eles Por têm que eu uma não posso marcar o diferença? raio-x? Hein? Porque eles têm uma diferença? Não. É porque ele está falando no texto que é um material, ó, radioativo. E o raio-x não é radioativo, a radiação ultravioleta também não é radioativo, tá? Por isso que você não vai ter aí, ok? E Ok. aí, vamos agora passar, entendeu? Sim, professor. É porque aqui ele fala de radioativo. Aí, pessoal, ó, na sequência nós temos aqui, ó, o A se transformando em B. Eu acho que a Noemi caiu. É por isso que ela não consegue ver que quando ela cai lá, Não, o tô aqui, segundo química, professor. o segundo química caiu. Aí acontece que não dá para Entrou de alguém ver novo. aí. Entrou, né? Tá. Olha só, pessoal. Qual é a radiação que passou aqui? Alfa, beta ou gama aqui? Mas aqui nas respostas só tem alfa e beta. Qual é a radiação, pessoal, que diminuiu a massa de 4 unidades e diminuiu o número atômico de 2 unidades? Olha lá, lembrando que alfa é 4 e 2. E beta é 0 e menos 1. O beta não mexe na massa. Beta não mexe na massa, só aumenta uma unidade no número atômico. Então Alfa, seria o alfa? isso. Então aqui nós temos uma mudança alfa, né? Alfa. Agora, qual é a partícula de B para C que não mudou a massa e aumentou uma unidade? Qual foi? Alfa ou beta aqui, pessoal? Alfa. De B para C. De B para C. O que você Alfa? acha? O alfa, ele diminui 4 unidades. O alfa diminui 4 Beta. unidades. Beta. Letra B. Então tem que ser qual? Tem que ser. Aqui foi Beta. alfa, aqui é Beta. beta. Por que beta? Porque não mexeu na massa e aumentou, ó, de 82, aumentou para 83. Agora, olha 3. lá, de C, olha o C bem aqui, de C para D. O que aconteceu do C para D? A massa diminuiu? Não, Do C aumentou. para D? Não. O número atômico diminuiu ou aumentou? Era Aumentou. 83, isso. Então aqui é alfa ou beta? Beta. É, é beta, porque o beta não mexe na massa e aumenta o número atômico. E agora, de D para o E.
O D, a massa era 212 e agora foi para 208. Então, diminuiu de 4 unidades e o número atômico... Alfa. Isso. Então, olha só, nós tivemos uma mudança alfa, beta, beta e alfa. Então, é letra B, B. pessoal, letra B. Nós vamos dar uma pequena pausa para que possa irmos lá rapidamente resolver 10 minutos, tá, pessoal? Resolver os nossos problemas assim de casa e vamos continuar logo depois, beleza? Beleza, professor. Você tá gravando ainda? Acho que é a Esther, né? Tá gravando, Esther? Esta é. É a Esther, né? É. Vou dar uma pausa, tá, pessoal? É porque a minha gravação parou aqui. Eu acho que foi aquele programa que estava gravando que deu aquele bug. Tenho quase certeza que foi ele, ó. É porque eu uso uma versão Ei, pirata aí, essa versão professor. pirata. Oi, Professor, oi. eu tive aí em Belém, dia 28 de janeiro, passei em frente ao IF aí, viu? Ah, legal. Quando estiver visitando, pode passar lá para a gente conversar, se precisar, se quiser tirar alguma dúvida, tá? Fique à Aham. Ele é vontade, tá bem bom? grande, né? É maior que o daqui, eu É acho, né? grande. É, é verdade. Os maiores IFPAs que tem é de Belém e de Castanhal. Os dois maiores, são Hum. bem grandes. Muito grande mesmo. É, eu fui Eu numa vou. formatura do meu pai e fui visitar a minha Ah, tia que mora parabéns pro aí. seu pai. Parabéns pro seu pai. Que bacana, hein? Fico feliz de saber. Eu vou rapidamente aqui e já volto, tá? Tá, Me professor. aguardem aí. Um minutinho, não saiam. Não... Quer dizer, resolvam aí o que precisarem, tá? Eu já volto. Tá, só um pouquinho.
Olá, Noemi, boa noite mais uma vez, voltando. Cadê nossos queridos estudantes? Estão na área aí? Positivo. Já voltaram, pessoal? Eita, aqui tem um bocado de mãozinha aparecendo aí. Não, é joinha, Vamos lá. professor. É joinha, né? É, Então vamos. Podemos já, pessoal? pode. Taca fogo. Então vamos lá. Aqui, olha, pessoal, esse cálculo é um pouquinho chatinho, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção, tá? Olha só, olha o que ele fala aqui. Partindo-se de um átomo radioativo, chega-se que o átomo radioativo é esse daqui, né? Bismuto 83, 214. Chega-se a um outro elemento, ou seja, esse átomo radioativo aqui emitiu várias radiações que foram 3 decaimentos beta e 2 decaimentos alfa. Como é que vai ficar o elemento final? Então você vai vir aqui, ó, e vai começar 3 decaimentos beta. Tanto faz você começar por beta, começar por alfa, vai dar o mesmo resultado ao final, tá? Vou começar aqui, ó, pelo decaimento beta. Então, quando um átomo ele tem um decaimento ou ele tem uma emissão radioativa beta, olha só a radiação aqui após a seta, vai formar um elemento diferente. Eu chamei de um elemento E, tá, pessoal? O E é de um elemento qualquer, certo? Como é que fica o elemento quando ele emite beta? Então, você pega aqui, ó, o número atômico, você aumenta uma unidade. A massa você não mexe na massa, certo? E aí você vai agora, já que já foi um, são três, né? Um, dois. Como é que vai ficar o novo elemento? Já que já vai ser outra radiação, outra radiação. Tá aqui o elemento, ó. Agora ele tá assim. Como é que ele vai ficar? Ele vai ficar elemento 80 e vai aumentar ou vai diminuir aqui embaixo? Aumenta ou diminui? Aumenta uma unidade. Então vai para 85. E a massa não mexe. Já foram duas emissões beta. Vamos para a terceira emissão beta. E aí você vai ter o que agora? Como é que vai ficar o elemento? Ó, se é uma emissão beta, você vai fazer o quê? Vai aumentar em uma unidade o número atômico. Então aumenta lá para 86 e a massa não mexe. Veja bem, todas as emissões beta não mexe na massa. Ó. A massa permanece constante. E o número atômico, você vai aumentando o número atômico em apenas uma unidade. Ó. 83, foi para 84, foi para 85, foi para 86. Cada emissão beta aumenta apenas uma unidade na massa. No número atômico, desculpa. No número atômico, não alterando a massa. Agora vamos pegar, já foi ó, uma beta, duas betas, três betas. Vamos agora para alfa. Então nós vamos pegar aqui a primeira radiação alfa. Alfa já diminui 4 unidades na massa, 2 unidades no número atômico. Então vai de 214 menos 4, 210. 86 menos 2, 84. Ó, diminuiu 4 unidades na massa, 2 unidades no número atômico. E a outra radiação, ou decaimento beta, vai diminuir de novo. Ó. Diminui 4, 210 vai para 206. 84 vai para 86.
Então, vai ficar aqui, ó. Olha como ficou o elemento. 82, 206. Certo? E agora, vamos fazer o seguinte, ó. Na transformação do urânio, esse eu gostaria que vocês até me dissessem, depois que terminar a explicação, eu peço que vocês me digam se entenderam ou não, tá? Por favor, me falem mesmo se entenderam ou não, tá? Estou tentando me ajeitar aqui. Na transformação do elemento urânio, que é 238. 92 em chumbo 82, 206, quantas radiações alfa e beta são emitidas? Então, olha o que você vai fazer. Você vai pegar o urânio, vai dizer que houve a emissão de alfa, porque ele fala assim, quantas alfas e quantas betas, mais beta. E vai dizer que na emissão de alfa e beta do elemento urânio, ocorre a formação de um novo elemento, que é o chumbo. Quantas alfas? Eu vou colocar um X aqui. Esse X vai ser o número de alfas. E quantas betas? Como é que você vai fazer para achar a quantidade de alfas e a quantidade de betas? Olha o que você vai fazer, pessoal. Já deixei aqui prontinho, já mastigado para você, ó. Para achar o alfa, você vai fazer o quê? Você vai pegar e vai subtrair, pessoal. Você precisa subtrair a massa, tá? 238 menos a massa do elemento que formou, certo? E vai dividir por 4. Ó, você divide por 4. Esse 4 é esse número 4 bem aqui, ó. Esse 4 é o mesmo 4 aqui, ó. Tá? Então, eu peguei aqui 238 menos 206, divide por 4. Isso vai te dar um resultado igual a 8. E aí você já vai dizer o que então agora? Você pode dizer que esse número 8 é justamente o valor que está aqui, ó, na frente do alfa. Então, nós temos 8 radiações ou 8 partículas alfa. Agora nós vamos achar o beta, que é o Y. Então, o Y vai ser como? Vai ser 92, que é o número atômico do elemento urânio, vai diminuir do número atômico do elemento formado, que é o chumbo, além de você diminuir da multiplicação. Pega aqui, pessoal, ó, 2, tá vendo aqui o 2 aqui embaixo? Tá vendo 2? Vezes o valor que você achou aqui, ó, que foi 8. Isso você põe dentro de módulos. A matemática, os módulos é o recurso da matemática para que o resultado final ele saia um resultado positivo. Então, eu ponho no módulo para não sair negativo, certo? E aí você vai pegar aqui agora, ó, e vai fazer o quê? 92 menos 82 menos 2 vezes 8. Isso vai dar o quê? Isso vai te dar, ó, 92 menos 82 dá 10. 10 menos 2 vezes 8 é 16, menos 16. Dentro do módulo. Dentro do módulo. E agora você subtrai. 10 menos 16 dá menos 6. Só que o módulo
ajuda a converter para positivo. E aí você vai ter o quê? Que esse número 6 é a quantidade aqui, ó, de beta. Aí você escreve a reação agora, ó. Urânio mais alfa mais beta deu o chumbo. Só que quantas alfas nós achamos? 8 alfas e 6 betas. É essa que seria a resposta. Qual a quantidade de alfa e quantidade de beta? Então você tem que pegar esse formato para fazer esse cálculo, tá, pessoal? Eu gostaria de saber se vocês entenderam. Quer perguntar, Will? Agora foi verdadeira a sua levantada de mão aí ou você, você foi sem querer? Alguém sabe dizer, Will? Foi sem querer, Repetir a Will? fórmula aí, que ele acabou de botar no chat. Repetir a fórmula? Ele botou no chat? Ah, é que não Sim. está Foi. carregando aqui. Ok. Repita a fórmula de beta, por favor. Então, como é que tu vai achar o beta? Olha lá, para achar o beta. Vamos lá. Para achar o beta, você pega o número atômico, ó. Para achar o alfa, pessoal, para achar o alfa, eu peguei todos os números de cima, ó. Só em cima. Só em cima. Para achar o alfa, só peguei em cima, ó. Certo? Para achar o alfa, só peguei em cima. Que era o quê? 238, certo? Menos 206 dividido por 4. Achamos o alfa. Aqui tudo bem? Ei, Will? Tudo bem, Will? Então, para achar o beta, o que que tu vai fazer? Vai pegar só embaixo agora, Will, só o número atômico, tá? Que é só a carga, tá? Pega a carga, Will. Ó, 92. Aqui nós temos o 2. E aqui nós temos, ó, o menos 1, só que o menos 1 já vai estar na fórmula lá quando você faz o cálculo. E o 82. Então, o que que eu tenho que fazer? Pega o 92 menos o 82. E agora você vai pegar o 2 menos 2 vezes o valor que você acabou de achar do alfa. Quanto nós achamos do alfa? 8. Então é 2 vezes o valor que você achou, que foi 8. Põe dentro do módulo para que o resultado seja positivo ao final, certo? Então fica 92 menos 82, 92 menos 82 é 10. E aqui, 2 vezes 8 é 16, então dá menos 16. E aí você subtrai e coloca o resultado positivo, deu 6. Você pode me dizer se agora melhorou e se você conseguiu entender? Tô olhando o chat aqui, o Will ainda está conectado? É certo? Deu para entender mesmo, Will? Valendo? Ei, Então vamos professor, lá. Diga. no caso, na hora de fazer a subtração de 10 para menos 16, vai sobrar 4 no caso, né? 10 menos 16 dá 4? Então é 4, Porque né? zero não tira 6. E pessoal, 10 menos 16 é 4? Olha, Porque Noelle, 10 menos... Quanto é 16, Noelle? Quanto seria 16 menos 10, Noelle? Sem considerar. Quanto seria 16 menos 10, Noelle? sobraria 6. Isso, 10 menos 16 dá 6. Assim como, assim como você tem menos 16 mais 10.
Aí é a mesma conta, você subtrai, continua dando 6. Só que agora você conserva o sinal do maior. É a mesma conta, Ah, tá. É tá porque bom? eu peguei um emprestado do zero, é por isso. Não, é 16, é o maior menos o menor, 16 menos 10. Dá Ah, 6, tá. só que dá com o sinal trocado, tá? Ó, Ah, agora que eu 10 entendi. menos 16 é a mesma coisa que menos 16 mais 10. E aí você subtrai, que dá 6. 16 menos 10. Porque sinal é 6. diferente, então subtrai. Sinal É, diferente, verdade. subtrai, tá? Subtrai e Uhum, conserva o sinal do maior, ok? Como você ok. põe no módulo, como tu põe no módulo, o módulo vai ficar o resultado positivo, tá bom, Ativo. Noelle? Obrigada, Tá bom? professor. Isso que a gente põe no módulo, tá? Ok? Ok. Aí, vamos agora falar de uma parte de outro cálculo, que é a cinética das radiações, pessoal. Não dá para ficar falando muito sobre as aplicações da radioatividade, mas é muito interessante essas aplicações, tá? A cinética, ela está diretamente relacionada a tempo. O tempo que a radioatividade vai permanecer. Será que a radioatividade dura para sempre? Não. Os elementos radioativos, eles se transformam. E eles vão se transformando até um determinado ponto em que acaba a radioatividade, tá? E isso nós temos que ver quanto tempo demora para o material radioativo deixar de ser radioativo, ou então reduzir a sua radioatividade. E aí nós vamos fazer, pessoal, e chamar isso de tempo de meia-vida, tá? Ou você vai representar por uma letra P, ou você representa por um T com o número meio aqui embaixo. Meio é indicando que nós temos meia-vida. O que é o tempo de meia-vida? É o tempo necessário para que a massa inicial de um determinado elemento radioativo reduza pela metade. Então, pessoal, vamos dizer que a gente tem um total aqui no começo de 100. Se o valor inicial aqui é 100, digamos que aqui eu tenho 100 de radioatividade, ou 100% de radioatividade. Tá tudo radioativo aí, certo? Aí nós vamos passar o tempo de meia-vida. O que é o tempo de meia-vida? É o tempo para a radioatividade cair para a metade. Qual é a metade de 100, pessoal? Qual é a metade de 100? Qual é a metade de 100? 50. Então, se eu tenho aqui 100% de radioatividade, passou o tempo de meia-vida, a radioatividade vai ficar quanto? 50%, certo? Agora, passou outro tempo de meia-vida, que são 2 tempos. Para quanto é que vai cair a radioatividade, sabendo que ela está 50 agora? Para quanto vai? 25. 25. Agora, passado 3 tempos, para quanto vai a radioatividade, sabendo que agora ela está em 25? Quanto ela vai? 12,5. E você vai fazendo essa conta até acabar o valor da radioatividade, tá? Olha só o que é o tempo de meia-vida, pessoal. Veja bem aqui. Ver se eu consigo passar aqui. Tá aí. Veja bem o vídeo. Olha só. Vai observando aí que nós temos que esse átomo aqui é um átomo radioativo, tá? Esse azul aqui é radioativo, certo? Aí, digamos que nós vamos ter agora uma quantidade de elementos radioativos. Tá aí, ó, 100%, tá bom, pessoal? Isso é 100% radioativo. Se passar o tempo de meia-vida,
a quantidade de átomos radioativos, elas vão ser reduzida para quanto? Olha aí, tá mudando. Ó. Esse vermelho não é radioativo. E aí, pessoal? Para quanto está indo a radioatividade? Para quanto está indo? 50. Isso você vai estimar, ó. Meia 50%. vida. Agora, isso, agora só tem 50%. Só tem 50%. Ok? Cada Ok. elemento tem um tempo. Por exemplo, tem elemento que demora 5 segundos para diminuir pela metade. Mas tem elementos que demoram anos para cair pela metade. E aí você tem que ver. Olha só, vai diminuir aqui, ó. Tá diminuindo para metade. Passa mais 5 segundos, vai pela metade. Mais 5 segundos, vai pela metade. Olha o gráfico, pessoal. No início, quanto eu tinha de radioatividade? Olha lá o ponto lá em cima. Olha o ponto lá em cima. 100%. Muito bem, tinha 100%. Aí passou para 50. Quanto tempo demorou para passar para 50? Ó, estava aqui em 100, caiu para 50. Está aqui o 50. Quanto tempo demorou, sabendo que o tempo aqui, vamos dizer que o tempo esteja em segundos. Quanto tempo demorou? Aí você vai contar aqui, ó, 0, 1 segundo, 2 segundos. Ó, em 2 segundos, caiu para a metade, certo? Se passarem mais de 2 segundos, para quanto é que vai? Passou mais 2 segundos, para quanto vai a radioatividade? 25. Isso. Passaram mais tempo de meia-vida, mais de 2 vai para 4. Tá vendo aqui? 4. Opa, de 4 Aham. vai para 6. De É. 4 vai para 6. Para quanto vai a radioatividade? Tá vendo? Muito bem, Will. Muito bem. Essa que é a conta certa aí, Will. Tá certo. É 1/8 mesmo. Você tá certíssimo. Agora, ó, de 6 vai para 8. 8, ó, passou mais 2 segundos, mais 1 segundo, 2 segundos. E aí vai para quanto? A metade de 12 é 6,25. De 8 vai para 10, passaram mais 2 segundos. A metade de 6 é 3,125. De 10 vai para 12. Qual é a metade de 12? 1,56. Muito bem, Will. Perfeito a sua conta, tá? É essa mesmo. Tem cálculos que é feito fazendo esse tipo de anotação aí que você está seguindo, tá? Tem cálculo que tu não começa com 100, tem cálculo que começa com 1. Aí tu vai de 1 vai para 1 sobre 2, de 1 sobre 2 vai 1 sobre 4, 1 sobre 4 vai para 1 sobre 8, 1 sobre 8 vai para 1 sobre 16, sempre esse cálculo, tá certíssimo, Will? Então, pessoal, o que é o tempo de meia-vida? O que é o tempo de meia-vida? É o quê? Tá? Que você vai chamar de T de meio ou P. É o tempo que faz com que a quantidade de radioatividade, certo? Que no Diminua caso pela... cai pela metade. Perfeito, perfeito. A cada tempo de meia-vida, a radioatividade vai Ela cai para pela metade. metade. Muito bem. Ok, então vamos passar aqui, tá? Para cá agora. E aí nós vamos aqui falar sobre o cálculo. Olha esse cálculo, pessoal. Olha esse cálculo. Atualmente, através do decaimento beta, sabe-se que o carbono 14 se desintegra com uma velocidade que é formada na atmosfera, na mesma velocidade. Portanto, a porcentagem no planeta permanece constante, sendo exatamente a mesma que tem em todos os seres vivos. Pessoal, você sabia que nós temos um elemento radioativo no nosso corpo chamado de carbono 14? Pois é, todos nós temos o elemento carbono 14 no corpo, que ele é radioativo, certo? Ei, E, professor, diga, eu tive aula sobre isso hoje na escola. que legal, é isso mesmo. Todos nós, enquanto estivermos vivos, estamos respirando, estamos comendo, vamos ter carbono 14 no corpo, tá? Certo, pessoal? Esse carbono é o carbono 14. Mas quanto é que cada pessoa tem no corpo? É uma quantidade de 10
ppb. É uma quantidade tão pequena que não causa nenhuma agressão à nossa saúde, certo? E aí esse 10 ppb, ele vai, se passarem 5.600 anos, esse tempo é a meia-vida do carbono. Presta atenção, a meia-vida do carbono é 5.600 anos. Isso quer dizer o quê? Que cada vez que se passarem 5.600 anos, a radioatividade de 10 ppb diminui para 5 ppb, depois 2,5 ppb. Ele falou o seguinte, ó, um fóssil, todos vocês, todos nós sabemos que fóssil são restos de seres vivos. Tem 2,5 de carbono 14. Quanto tempo já tem esse fóssil? Só que antes dele ser um fóssil, ele era um ser vivo. Quanto ele tinha de carbono 14 quando ele era um ser vivo? Quanto ele tinha de carbono 14 na época que ele era um ser vivo? Todo ser vivo tem 10 ppb de carbono 14, certo? E quando passar o tempo de meia-vida, 5.600 anos, isso aqui é o tempo de meia-vida. Para quanto diminui a radioatividade, pessoal? Para quanto diminui a radioatividade? Para 5? De 10 ela vai para 5. 5 já é a quantidade que foi encontrada no fóssil. O fóssil foi encontrado com 5 ou ele foi encontrado com um valor menor? Com 2,5. Pois é, então eu não vou parar aqui, eu vou ter que fazer mais uma. Olha lá, pessoal. Passa mais uma vez, passa mais uma vez. E agora vai para quanto se passar mais uma meia-vida? 2,5. Então você tem que ir fazendo quantas meia-vidas forem necessárias até chegar na quantidade que ele falou. Ele falou que era para chegar em 2,5. Começa em 10. Por que começa em 10? Porque ele estava como ser vivo. O ser vivo tem 10. Quando morre, aí passa 5.600 anos, é a meia-vida, cai pela metade. Passa de novo e cai pela metade. Por que eu tive que passar 2 vezes? Porque ele falou que o fóssil só tinha essa quantidade aqui, tá? E aí você vai dizer o quê? Que o tempo total é 5.600 mais 5.600. Então, passou um total de 11.200 anos. Vocês entenderam? Você Vocês pode conseguiram repetir, entender? professor, que eu fui só pegar o carregador? Então, olha só. O 10 ppb é a quantidade enquanto você é um ser vivo. Todos nós temos isso aqui. Quando nós morrermos e passar 5.600 anos, a radioatividade vai para a metade. Só que o valor que ele quer, ele disse que um fóssil tem, é de 2,5 ppb. Então, você chegou em 5, ainda não é igual, ainda é diferente. E o que você vai fazer? Passa de novo até chegar na quantidade que ele falou. Então, já chegou. Aqui está igual. Então, parou. Quanto é o tempo total? 5.600 mais 5.600. Somando os dois, dá 11.200 anos. Ok? Entenderam, queridos? Queridas? Sim, professor. Aí vamos para a próxima. Agora estamos falando aqui da bomba de cobalto. Nessa questão está sendo falado da bomba de cobalto, tá? A bomba de cobalto é um aparelho muito usado na radioterapia para o tratamento de pacientes portadores de câncer. O material radioativo usado no aparelho é o cobalto 6027.
com meia-vida de 5 anos. O que quer dizer que a meia-vida do cobalto é 5 anos, pessoal? O que quer dizer que a meia-vida do cobalto é 5 anos? Que ele precisa de 5 anos para perder metade da vida dele. Tecnicamente. Tá certo. Tá certo. E aí você vai fazer o quê? Você vai dizer que cada 5 anos a quantidade vai pela metade. Ele falou assim, ó. Admita que a bomba foi danificada. Olha, a bomba não está mais funcionando. O material radioativo foi exposto à população. Após 25 anos, a atividade do elemento ainda se faz sentir um percentual de quanto? Depois de 25 anos, quanto ainda tem de radiação? Veja que as respostas estão aqui, ó, na forma de porcentagem. As respostas estão na forma de porcentagem. Toda vez que for porcentagem, sempre você vai começar. Toda vez que for porcentagem, você começa com 100. Quanto é a meia-vida? Quanto é a meia-vida? 5 anos. 5 anos. Então, passados 5 anos, vai para quanto a radioatividade? Vai para quanto aí agora de radioatividade? 50%. 50. 50. Já passou o total, ó. Ele disse que é para passar 25 anos. Já passaram 25 anos? Não. Não. Então passa de novo. Agora já tem quantos anos aqui no total? Passou 10. 5. Agora mais 5. Quanto ficou de radioatividade? 25? 25. Aí eu quero. Ainda não chegou em 25 aqui. Então você vai de novo. Mais uma. Passando mais. Agora 15 anos. Vai para quanto a radioatividade? 12. 1, 2, 3. Passa mais uma radioatividade. Mais 5 anos aqui. Vai para 6 e 25. E olha, passaram 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Agora você passa a última para ficar 25 anos. E a radioatividade vai para 3, 100 e... Alternativa E. Ou Não é A, na verdade. A. Letra É A. A. É a letra A mesmo. Tá? Mas eu gostaria de saber se vocês entenderam que você tem que ir Sim, passando professor. até chegar no total. Olha aí, Will, você que voltou agora, ó. Como ele está falando que a meia-vida era 5 anos e o total que passou foi 25 anos, você começa com porcentagem de 100%. Tem que começar com porcentagem porque a resposta é tudo porcentagem. Então, 100, passa 5, vai para 50, passa mais 5, vai para 25, passa mais 5, vai para 12, passa mais 5, vai para 6, passa mais 5, vai para 3. Por que teve que passar todas essas meia-vidas aí? Para dar 25, Will, ó. Para dar 25, ó. 5, 10, 15, 20, 25. E sobrou quanto? 3, 125. Resposta, letra A. Vê se você pode me dizer se entendeu aí, Will. Ótimo. Então é assim o direcionamento para fazer esse cálculo, tá, pessoal? Vou ver mais um pouquinho aqui da aula. A gente vai ter que remarcar essa aula para finalizar outro dia, porque já são 9h07. Qual é o horário final da nossa aula mesmo? 9h45. É 9h45? É, Confirma? sim, tá lá no coisa lá do grupo. Você não viu, não? Não, eu não vi. Tá, então é aqui, pessoal. Veja bem esse fenômeno aqui. Nós temos o nitrogênio. O nitrogênio vai ser atacado por uma radiação alfa e sai uma partícula aqui fora. E aí se transformou no oxigênio e no próton. Você viu esse fenômeno? Você não tinha o oxigênio antes. Você tinha quem? Você tinha o nitrogênio, certo? Tínhamos o nitrogênio. Esse nitrogênio
esse nitrogênio foi atacado por uma partícula alfa. A partícula chegou e bateu no nitrogênio e se transformou em oxigênio mais o próton. Esse fenômeno eu não vou chamar de decaimento. Esse fenômeno eu vou chamar de transmutação. A transmutação é quando você tem um átomo que é atacado por uma partícula e faz com que esse átomo se transforme. Incrível que o cientista que vocês já escutaram muito falar nele, que foi Rutherford, em 1919, tá? Rutherford, em 1919, fez esse fenômeno, observou esse fenômeno quando ele pegou o nitrogênio, colocou dentro de um recipiente e colocou polônio que emite radiação alfa. Essa radiação alfa formou o nitrogênio em oxigênio e, além disso, formou o próton. E aí nós tivemos a primeira transmutação, onde a partícula alfa atacou, olha só, a partícula alfa atacou, está junto com um elemento, ó, e formou um elemento diferente, que foi o oxigênio e o próton. Com esse fenômeno, pessoal, houve uma revolução na radioatividade. E vários fenômenos como esse, chamados de bombardeamento. O bombardeamento é quando você pega uma partícula e ataca um átomo, aqui, ó, o alfa bombardeando nitrogênio, alfa bombardeando. Obrigado. Até 9h30, né? Alfa bombardeando o flúor, próton bombardeando aqui o berílio, deutério bombardeando o sódio, nêutron bombardeando o alumínio. Cada uma dessas reações de bombardeamento ou transmutação, observe que a partícula ela está do mesmo lado que o elemento químico. A partícula está do mesmo lado, ou seja, no lado do reagente, tá? O mesmo lado que é o lado do reagente. E aí ocorre a transformação em novas partículas, como você pode ver, ó, o N se transformou no O, que é o oxigênio. O flúor se transformou no sódio. O berílio se transformou no lítio. O sódio se transformou no magnésio. O alumínio se transformou em magnésio também. E liberou aqui, ó, liberou próton, liberou nêutron, liberou alfa, liberou nêutron, liberou próton. Ou seja, pessoal, a transmutação é o ataque de uma partícula a um elemento químico que faz com que ocorra a formação de outros elementos químicos, certo? Só que o que o aluno não pode esquecer? O que o aluno não pode esquecer? O que jamais ele pode esquecer? O que o aluno jamais deve esquecer? O aluno nunca deve esquecer que a massa não vai mudar. Eu tenho aqui, ó, 14 mais 4. 14 mais 4 dá 18. Aqui é o reagente. Quanto é que dá o produto? 1 do próton mais 17 do oxigênio. 1 mais 17 é 18. Então, não ocorre alteração significativa na massa. E também não ocorre aqui, ó, no número atômico. 7 mais 2, 7 mais 2 dá 9. Então, 9 vai ser igual a 8 mais 1, que dá 9. Certo, pessoal? Vocês estão entendendo que não ocorre alteração significativa na massa e na carga? Você está vendo? E nós chamamos esse Sim, fenômeno de professor. transmutação. Ok?
Esse fenômeno é chamado de transmutação. Ok? O que é transmutação? É o bombardeamento, é o ataque de uma partícula em outra partícula ou átomo. Certo? Certo? Sim, professor. Ok. Então, vamos lá. E aí, com a transmutação, pessoal, com a transmutação, se pegou a radiação alfa, a partícula alfa, bombardeou o berílio e se descobriu o nêutron. Pronto, descobriram o nêutron. O casal Curie-Joliot, que é a filha do casal Curie, ela casou com um francês chamado de Joliot. Formou outro casal, que é Juliet-Curie. Em 1934, eles pegaram a radiação alfa, atacaram o alumínio e também descobriram o nêutron. E aí, com a descoberta do nêutron, vieram outras descobertas, outros fenômenos, tá, pessoal? E aí tu tem aqui, ó, a transmutação do berílio, que é o ataque com o elemento hidrogênio. Tem várias transmutações. Com as transmutações, se foi capaz de gerar outros elementos químicos que não existiam ainda. Resumidamente, nós temos, pessoal, as partículas os mais usadas nas transmutações. A alfa, que vocês já viram, que é 4 e 2. Beta, que vocês já viram, que é 0 e menos 1. Aí aparece uma nova partícula aqui, ó, que vocês ainda não tinham escutado falar, que é o pósitron. O que é o pósitron? Se a partícula beta ela é negativa, o pósitron é uma partícula beta positiva, certo? O pósitron é uma partícula beta positiva. E aí tu vai chamar ela de 0 e mais 1. Ok? O próton, que é 1 e 1. O nêutron, que é 0 e 1. Deutério, que é 1 e 2. Trício, que é 1 e 3. E aí você tem que ver que essas partículas que poderão serem usadas para fazer transmutações. E aí você tem aqui uma transmutação muito interessante, né? É um fenômeno muito interessante, que para formar o pósitron, acontece esse fenômeno quando o próton que está dentro do núcleo se transforma em um nêutron. A massa não muda porque é o próton se transformando no nêutron. Na partícula beta, é o nêutron se transformando no próton. E quando você tem a colisão de uma partícula de pósitron com uma partícula beta, forma uma onda eletromagnética de alta energia que você chama de radiação gama. E isso, pessoal, isso é muito interessante porque a ciência, a medicina começou a usar esse fenômeno aqui, ó. Usou esse fenômeno. E eu não sei se algum de vocês já viu alguém fazendo ou já fizeram, que é a tomografia por emissão, tá? De pósitron. O P aqui é o pósitron, tá? O PET é a tomografia por emissão de pósitron. O que é a tomografia por emissão de pósitron? É quando você faz o corpo causar a colisão de radiações pósitron com radiações beta para gerar a radiação gama, ok? E aí você vai precisar, então, o que você precisa? Você precisa ingerir, no caso, vai ser injetado em você, ou você vai tomar alguma medicação que tenha o quê? Emissão de pósitron. Então, a pessoa vai lá, olha como é o processo, pessoal. A pessoa vai, olha aí, ela vai receber uma dosagem de material radioativo que não é agressivo, tá? Esse material radioativo, ele se desfaz com muita rapidez, porém, ele se concentra. Olha, o tempo é muito rápido que ele se desfaz aí, tá vendo? Ele se concentra em alguns órgãos.
E aí você vai tomar um material que seja apropriado para o órgão que você quer fazer a análise. E aí você vai analisar aqui, ó, dentro desse órgão que ficou material radioativo, você vai ter o que agora acontecendo? Olha lá, pessoal. A radiação beta vai colidir com os elétrons que estão dentro do próprio organismo e gera um raio, ó. Você está vendo aí? A radiação beta, ela tá aqui, ó. Os pósitrons, você tomou os pósitrons, o elétron, ele está no próprio organismo. Então, vem o pósitron e colide. Olha só a radiação gama aqui. Tá vendo? Isso é o raio. Esse raio gama, ele sai do organismo da pessoa e vai para o aparelho que vai codificar essa informação na forma de imagens. O aparelho ele vai para o computador e o computador vai ver as imagens e essa imagem vai te dar o quê? Vai te dizer se o organismo, ó, as imagens que aparecem, elas dizem se o organismo tem ou não tem algum problema de modificação celular. A gente vai chamar de câncer, tá? Então, a tomografia é uma das análises que se faz muito, e na análise de imagem, que é baseada no princípio da radioatividade e que a radioatividade veio para beneficiar muito no tratamento e na prevenção de doenças, tá? E aí nós temos aqui agora a parte final da aula, que é a fissão e a fusão. A fissão, pessoal, é o quê? Vou logo passar aqui. A fissão, ela vai ser a quebra. Veja bem, a fissão nuclear é a quebra de um átomo causado pela colisão com o nêutron. Olha só, pessoal. O nêutron, ele vai causar a quebra de um átomo. Deixa eu ver se eu consigo logo começar aqui. Deixa eu ver. Eu acho que é aqui. Deixa eu ver se é essa. Tomara que seja. Então, veja só. Essa equação de a energia é igual à massa vezes o quadrado da velocidade da luz foi construída por Albert Einstein, né? Então, aí você tem, ó, o que é a fissão? A fissão, pessoal, é a quebra de um átomo. Mas aí você tem que entender que o átomo tem o quê? Tem as partículas, o próton e tem o nêutron. Quando nós temos muito próton e muito nêutron, o átomo fica instável, ele fica o quê? Um átomo radioativo. O átomo instável, ele vai emitir radiações, certo? E aí ele vai ficar estável à medida que ele evitar enviar radiações. Mas, no processo da fissão, você vai provocar a quebra do átomo quando você ataca o átomo com o nêutron. Olha só, o nêutron vai chegar aí, pessoal. Esse átomo é um átomo grande. Aí chega o nêutron causa uma instabilidade e quebra esse átomo. Olha lá, vai quebrar o átomo, ó. Vai bater o nêutron. O nêutron vem, bate no átomo e o que o nêutron faz, pessoal? O nêutron quebra o átomo. Como é que eu chamo esse processo? Fissão. Esse processo acontece com uma reação em cadeia. O que é uma reação em cadeia, pessoal? É uma sequência de quebras que é causado pelo nêutron. Esse processo, ele causa uma reação em cadeia quando você tem a massa crítica. A massa crítica é a quantidade de nêutron necessária. E aí, pessoal, temos também a fusão. A fusão é um processo semelhante ao processo que acontece no Sol. Mas vamos voltar aqui para a fissão. Fissão é vamos lá, fissão é a quebra de um átomo provocado pelo nêutron. Quando o nêutron ataca o átomo, ele se quebra em átomos menores e ainda libera
mais nêutrons. Vamos lá lembrar? Quando um átomo é atacado pelo nêutron, esse átomo se quebra, forma átomos menores e ainda libera mais nêutrons. Esse processo acontece quando você tem a... Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Foi aqui que eu coloquei. A reação em cadeia, tá? Vamos ver aqui, ó. A reação em cadeia. Vamos lá olhar aqui. Aqui é o contexto dos cientistas que começaram a tratar dessa reação inicialmente, né? Cientistas que começaram a trabalhar em cima dela. Poxa, não saiu. Aqui, bora ver se é isso. Tá. Foram dois cientistas alemães, né? Olha aí, pessoal. Olha lá, olha o átomo de urânio aí. Recebeu uma colisão. Veja bem a reação em cadeia aí, ó. Tá vendo que está quebrando vários átomos de urânio? Reação em cadeia. É uma sequência de quebras de átomos de urânio. Essa sequência faz com que ocorra a reação em cadeia e a liberação de uma quantidade de energia que nós chamamos de quilotons. Quilotons é 1.000 toneladas de trinitrotolueno, que é o chamado TNT, certo? Então, você vai ter aí, ó, a reação, ela se quebra, quando o átomo de urânio quebra, ele forma átomos menores e libera nêutrons, e mais uma energia muitíssimo alta, capaz de ser destrutiva em massa, que é uma destruição em massa. Então, o nêutron ataca ele, vai bombardear o urânio, não só o urânio, tá, pessoal? Outros átomos também, quebrando o urânio aqui, ó, quebrou em bário e criptônio, formou novos átomos, novas partículas de nêutron. E esses nêutrons aqui, ó, esses nêutrons podem atacar nova quantidade de urânio. Olha aí, os três átomos de nêutron, as três partículas aí, podem atacar outros átomos de urânio. Olha lá, pessoal, a reação se torna uma reação em cadeia. A energia liberada pode ser usada de forma destrutiva. Olha aí, formou aí, ó. Aí vai formar mais nêutron agora, certo? Olha a quantidade de nêutron que vai formar agora, ao ser liberada. Olha a energia aqui, 200 megaeletronvolts. E aí, ó, liberou mais nêutron, reação em cadeia. Liberou mais nêutron. Esses nêutrons vão atacar, olha só a reação em cadeia. Um nêutron atacou um átomo. Um átomo liberou, quebrou e formou dois nêutrons. Dois nêutrons atacaram dois átomos. E aí você tem a quantidade aí a sequência da reação formando uma reação sequenciada, tá, pessoal? Vocês entenderam que é uma reação em cadeia? Sim, professor. Sim, muito bem. Sim. Só que a reação em cadeia, ela depende da massa crítica, tá? O que é a massa crítica? A massa crítica é a quantidade mínima de urânio para que possa ser atacado pelo nêutron. Se não tiver uma quantidade mínima lá, não vai ter reação em cadeia, tá? Tem que ter a reação em cadeia. E aí você tem o reator nuclear. Eu vou acabar... olha aí a reação em cadeia. Ó. Olha a reação em cadeia. Tá vendo? Isso é uma reação em cadeia. Eu não vou falar para você sobre o reator nuclear agora, porque a gente está com um tempo muito curto. Tá? Eu vou pular para cá. Ó. Nem vou falar dessa característica da bomba atômica. Eu vou pular aqui para a
Fusão. O que é a fusão? A fusão, pessoal, ela é a união de átomos pequenos. Olha aí. Olha aí, está se unindo, ó. Agora eles se unem, formando um átomo maior, liberando uma energia muito mais significativa, a ponto de ser 1000 vezes mais destrutiva. A massa, a energia aqui, pessoal, ela é na escala de megaton. Ela destrói 1000 vezes mais do que a quebra, que nós chamamos de fissão. A fissão quebra e a fusão une. Esse fenômeno de unir causa, pessoal, uma liberação tão brusca de energia que se torna em megatons. É uma energia muito maior, tá? Então, para terminar aqui, eu vou só fazer com vocês, ó, isso eu vou deixar para vocês fazerem uma leitura. Aqui, pessoal, são 3 questões para terminar, tá? Assinale a alternativa incorreta. A radiação gama é desviada pelos campos elétricos, nós vimos isso lá no começo da aula de hoje. A radiação gama é desviada pelo lado positivo ou pelo lado negativo? Quem Sim. lembra se é desviada ou não? Hein? Na verdade, não, né? Ela não é desviada, tá, pessoal? A radiação gama não é desviada. É para te marcar a letra A, porque ele quer a incorreta. Questão 2. Uma das maiores catástrofes da história foi a invenção e lançamento da bomba atômica, certo? Nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. O modelo abaixo representado indica o quê? Olha o modelo abaixo, pessoal. Olha o modelo abaixo. Então, nós temos aqui um nêutron. Esse nêutron vai atacar um núcleo. Esse núcleo se quebra, forma um átomo X, um Y e um Z, e libera uma energia muito elevada. Em relação ao modelo, assinale, representa uma fissão e uma fusão? Representa os dois? Não. Isso aqui é uma fissão, que é uma quebra. É a quebra. Então, é só fissão. É a representação de uma fusão? Não. Representa uma fusão atômica? É um processo de fissão nuclear. Muito bem, fissão nuclear, tá? É a letra D. E, por fim, a bomba de hidrogênio funciona assim. O hidrogênio deutério com o hidrogênio trítio se juntam, eles se unem. É igual aquela fusão mesmo do Dragon Ball lá. Quem assistia Dragon Ball é igual aquela fusão. Junta-se dois e forma só um. Forma um átomo maior. Libera aqui um nêutron e uma energia mais potente do que a quebra do átomo, tá? E aí nós vamos ter o quê? É possível afirmar, portanto, podemos afirmar, é uma reação de... Fissão? Perfeito, Isabelle. Noemi, professor. Rapaz. Espera aí que tá marcado errado aqui. É como é o nome? Não. Fusão. É, muito bem. Letra A, galera. Olha aí, ó. Letra A. Pô, espera aí, deixa eu subir isso. Não quer subir. Agora. Voltar lá. Ei, não quer subir, olha. Bora subir. Aê. Oi, mãe? Pronto, pessoal. Ó, letra A, tá? Pessoal, nós vamos parar aqui, tá? Que já chegou o horário.